Bem-vindos ao canal Doc Terror, Histórias de Ninar. Eu sou Gigi, a sua guia nas noites sombrias e nos contos que vão gelar sua espinha. Preparem-se para mergulhar em uma história aterrorizante que talvez, com o poderoso telescópio James Webb, possa se tornar mais real do que jamais imaginamos. Quem sabe, talvez eles já estejam entre nós, observando cada passo nosso nas sombras. Hoje, no Doc Terror, vamos explorar um pesadelo que ecoa nas fronteiras da realidade e na imaginação humana. A invasão alienígena. Em uma noite estrelada, o planeta Terra estava mergulhado na tranquilidade costumeira. As luzes das cidades brilhavam como constelações artificiais, enquanto a humanidade descansava em seus lares, alheia ao que estava prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado por um estranho zumbido que ressoou pelos céus, um som que parecia vir de além da atmosfera. Ninguém suspeitava que aquele som fosse o prelúdio de uma invasão extraterrestre iminente. As primeiras naves apareceram nos céus como estrelas cadentes fora de controle. Eram enormes, silenciosas e exibiam uma tecnologia além de qualquer compreensão humana. Sua chegada foi discreta, mas à medida que se aproximavam da superfície, tornou-se evidente que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os líderes mundiais foram alertados quando as naves pairaram sobre as principais cidades do planeta. A comunicação global entrou em colapso enquanto as naves bloqueavam sinais de rádio e satélite. A escuridão eletrônica envolveu a Terra, deixando-a isolada de qualquer contato externo. O mundo estava à mercê de uma força que ninguém conseguia entender. Enquanto as naves pairavam, uma estranha calma se espalhou pelas cidades. As pessoas saíram de suas casas, olhando para o céu com uma mistura de medo e curiosidade. Era como se a atmosfera estivesse impregnada com a eletricidade do desconhecido. Foi quando as portas das naves se abriram, revelando criaturas que desafiavam a imaginação humana. Os extraterrestres eram seres esguios, com pele prateada que parecia refletir a luz das estrelas. Seus olhos, intensamente azuis, emanavam uma inteligência fria e calculista. Equipados com trajes futuristas, avançavam em direção às cidades com uma determinação silenciosa. A reação humana foi instantânea. Governos tentaram desesperadamente se comunicar, mas as tentativas eram fúteis. As forças armadas foram mobilizadas, mas qualquer ato de agressão era rapidamente neutralizado pela tecnologia superior dos invasores. A humanidade estava indefesa diante de uma força alienígena que parecia não ter interesse em negociar. À medida que os extraterrestres avançavam, começou uma mudança sutil no ambiente. As plantas começaram a murchar e os animais se agitaram em uma agonia silenciosa. Parecia que os invasores estavam drenando a energia vital do planeta, deixando um rastro de desolação por onde passavam. Enquanto isso, os meios de comunicação restantes estavam em mãos dos invasores. Transmissões alienígenas começaram a ecoar em todos os dispositivos eletrônicos, comunicando-se diretamente com a população. Uma voz fria e distorcida ecoou, revelando as intenções dos visitantes. Somos observadores. Viemos para corrigir os erros da humanidade. Seu planeta está à beira do colapso, e nossa intervenção é necessária para garantir a sobrevivência do cosmos. A mensagem enviou ondas de choque pela humanidade. Alguns resistiram, recusando-se a aceitar a submissão iminente. Outros, vendo a devastação ao seu redor, começaram a se questionar se a intervenção alienígena era realmente uma ameaça. À medida que os dias passavam, as cidades se transformavam em ruínas, e a Terra estava mergulhando em um novo estado de existência. Os extraterrestres, agora estabelecidos como governantes, implementaram mudanças que desafiavam a compreensão humana. O que restava da sociedade foi reorganizado. Instituições foram abolidas, fronteiras foram apagadas, e uma nova ordem mundial emergiu sob o domínio alienígena. No entanto, com o passar do tempo, surgiram sinais de resistência. Grupos clandestinos começaram a se formar, buscando maneiras de desafiar os invasores. A batalha pela Terra estava longe de terminar. A humanidade,
Agora, um povo dividido entre os que aceitavam a nova ordem e os que resistiam, enfrentava um futuro incerto. Enquanto os extraterrestres observavam de suas naves, o destino do planeta estava suspenso no equilíbrio frágil entre a aceitação e a resistência. À medida que os dias se desdobravam sob o domínio dos extraterrestres, a Terra estava se transformando em um reflexo distorcido do que já fora. Cidades outrora vibrantes eram agora ruínas sombrias, e a natureza murchara diante da influência alienígena. A resistência humana, entretanto, crescia nas sombras, alimentada pela chama da liberdade que queimava em cada coração que se recusava a se render. Os líderes da resistência se reuniram em segredo, planejando estratégias para combater os invasores. Entre eles estava um grupo diversificado de indivíduos que representava a essência da humanidade: cientistas, soldados, artistas e filósofos. Unidos por um propósito comum, eles buscavam uma maneira de restaurar a liberdade que fora roubada. Pequenos atos de desafio surgiram em diferentes partes do mundo. Mensagens secretas eram trocadas, simbolizando a unidade da resistência. Arte clandestina, murais que celebravam a liberdade perdida e a beleza da humanidade, apareceu nas paredes das cidades subjugadas. A resistência estava florescendo na obscuridade, alimentada pela esperança e pela crença de que a humanidade não poderia ser completamente dominada. Enquanto isso, o Conselho de Líderes da Resistência trabalhava incansavelmente para descobrir uma fraqueza nos invasores. Cada descoberta, no entanto, era acompanhada por desafios monumentais. A tecnologia avançada dos extraterrestres parecia impenetrável, e sua compreensão da natureza humana era profunda, tornando qualquer estratégia previsível quase inútil. Foi então que um cientista brilhante, membro da Resistência, teve uma revelação. Ele descobriu uma anomalia na energia que os extraterrestres estavam drenando do planeta. A fonte dessa energia era uma dimensão paralela, e a conexão entre os invasores e essa dimensão oferecia uma brecha na armadura aparentemente invencível. A Resistência elaborou um plano audacioso para explorar essa fraqueza. Sabendo que a comunicação direta com os líderes alienígenas era impossível, decidiram criar uma interferência na matriz de energia que os conectava à dimensão paralela. Para isso, era necessário penetrar nas instalações centrais dos invasores. O grupo de resistência, liderado por um habilidoso ex-militar, iniciou sua jornada perigosa em direção ao coração do domínio alienígena. Navegando pelos destroços das cidades subjugadas, enfrentaram inúmeros desafios, desde patrulhas robóticas até campos de energia desconhecida. A cada passo, a esperança e o temor dançavam em equilíbrio precário. À medida que se aproximavam do epicentro alienígena, a atmosfera tornava-se mais densa. A resistência se deparou com uma cidade abandonada, uma metrópole outrora pulsante, agora reduzida a escombros. No centro da cidade, erguia-se uma estrutura colossal que pulsava com a energia roubada da Terra. O cientista da resistência começou a implementar seu plano, manipulando a energia ao seu redor para criar uma interferência na matriz alienígena. À medida que o fazia, ondas de perturbação ecoavam pelos corredores invisíveis da dimensão paralela, abalando os invasores em seu próprio domínio. A reação dos extraterrestres foi rápida e violenta. As forças de segurança alienígenas convergiram sobre a resistência, desencadeando um confronto épico. Os sons de armas alienígenas se misturavam aos gritos dos humanos, criando uma sinfonia caótica que ecoava pelas estruturas abandonadas. Enquanto a batalha rugia, o cientista da resistência continuava a manipular a energia, aprofundando a interferência na matriz alienígena. O céu ao redor da cidade começou a se contorcer com cores alienígenas, indicando a turbulência na dimensão paralela. Foi então que algo surpreendente ocorreu. À medida que a interferência se intensificava, a energia começou a se reverter. O fluxo que antes fluía dos invasores para a dimensão paralela, agora se transformava em uma cascata caótica em direção aos extraterrestres. Os invasores, confusos e enfraquecidos, recuaram diante do caos repentino. A resistência, aproveitando o momento, intensificou seu ataque.
A cidade tornou-se um campo de batalha, onde humanos e alienígenas se enfrentavam em uma luta desesperada pela liberdade. Finalmente, a resistência prevaleceu. Com a matriz alienígena instável e enfraquecida, as forças invasoras recuaram para suas naves. A dimensão paralela, agora desconectada, rugiu em protesto enquanto o equilíbrio era restaurado. À medida que as naves alienígenas se elevavam, a Terra tremia sob o impacto da mudança. A resistência olhou para o céu, testemunhando a partida da ameaça que havia dominado seu mundo. A vitória, no entanto, era agridoce. O fluxo que antes fluía dos invasores para a dimensão paralela, agora se transformava em uma cascata caótica em direção aos extraterrestres. Os invasores, confusos e enfraquecidos, recuaram diante do caos repentino. O cientista, exausto pela manipulação da energia, caiu de joelhos enquanto o céu se acalmava. A cidade ao redor estava em ruínas, e a terra carregava as cicatrizes da invasão. Mas, mesmo na devastação, havia uma faísca de esperança. À medida que a notícia da vitória se espalhava, as comunidades humanas começaram a se reconstruir. A resistência, agora celebrada como heróis, tornou-se os arquitetos de uma nova era. O conhecimento obtido durante a invasão extraterrestre inspirou avanços tecnológicos e científicos, elevando a humanidade a patamares antes inexplorados. O cientista e a resistência viram sua visão se tornar realidade. A Terra, uma vez mergulhada na sombra da opressão, estava se erguendo novamente. A dimensão paralela, uma vez uma fonte de ameaça, tornou-se um novo reino de possibilidades para a exploração humana. A invasão extraterrestre deixou sua marca indelével na história da humanidade, uma cicatriz que lembrava a fragilidade do planeta diante do desconhecido. Mas, como muitas vezes acontece, foi na adversidade que a verdadeira força da humanidade se manifestou. A Terra, ressurgindo das cinzas, estava mais resiliente e unida do que nunca, pronta para enfrentar o próximo capítulo em sua jornada pelo cosmos. Agradeço por nos acompanharem no canal Doc Terror, Histórias de Ninar. Eu sou Gigi, sua narradora nas trevas. Me despeço, lembrando que ao contemplarmos as estrelas, devemos estar cientes de que a escuridão pode esconder mais do que imaginamos. Boa noite e até o próximo mergulho no desconhecido.